Pai do Senhor Jesus, tudo bom? Esses dias aqui eu estava conversando com uma pessoa sobre um assunto muito polêmico, algo que eu queria compartilhar com vocês. Talvez eu não tenha, talvez não seja eu apenas que tenha essa visão. A pessoa estava me falando de um caso polêmico, de um suposto pastor que estava trocando mensagem com algumas crianças e ele foi flagrado pelos pais e denunciado por pedofilia. E as pessoas, claro, na internet e também alguns que eu conversei, super generalizando o caso, como se todo pastor fosse igual, todo crente fosse igual e todos compartilhassem do mesmo mau caráter e do mesmo sentimento que essa pessoa tem pelas crianças de enganar o povo. E é claro que eu prefiro me voltar para as Escrituras Sagradas. E a Bíblia tem um texto em Lamentações que fala que o homem ele se queixa dos seus próprios pecados. Ou seja, nós reclamamos daquilo que nós permitimos que aconteça conosco. Muitas das vezes somos nós que damos a legalidade para que o inimigo possa agir, atuar, realizar, roubar, matar e destruir, porque esta é a função dele. E uma coisa que eu sempre tenho confrontado é a generalização. Nem todo crente é pilantra, é igual a esse rapaz que cometeu esse crime. Nem todo pastor ele é igual. Eu não poderia aqui dizer assim, por causa de um erro de um policial, que toda corporação, toda PM não presta. Eu estaria generalizando. Eu não poderia dizer que por causa de um erro de um médico, todos os demais médicos não prestam. Eu não poderia dizer que por causa de um advogado que talvez falhou na sua função, falhou no seu papel, todos os demais inscritos na OAB não prestam. Generalizar nunca é o caminho, pois quando eu uso da generalização, eu posso cometer um erro grave e errar contra pessoas boas que estão fazendo o seu trabalho com muita seriedade. Mas como eu disse, a gente às vezes sofre, padece por causa daquilo que nós permitimos. Nós se queixamos dos nossos próprios pecados. Gente, está mais do que na hora de, antes de você congregar numa igreja, buscar saber quem é o pastor, quem consagrou, de qual a convenção ele é, entendeu? Quem foi que colocou ele naquela posição. Nós estamos vivendo um período em que muitas pessoas estão enganando aqueles que querem ser enganados. Enganando aqueles que querem ser enganados, por quê? Porque muitas das vezes as pessoas não levam a sério o evangelho e procuram lugares que também não levam, pastores que não levam a sério. Por quê? Porque eles querem favorecer a si mesmo e aos seus pecados, então eles se submetem a qualquer tipo de liderança, sem antes buscar um parecer a respeito daquela liderança. Um exemplo, um pastor não pode surgir do nada. Ele tem que ter uma trajetória, uma história, uma família, um pastor que anteriormente o consagrou, ungiu e investiu a autoridade sobre ele. Antes de congregar numa igreja, procure saber quem é o pastor daquela igreja. Se ele tem antecedentes criminais, se ele tem problemas ali naquela região. Não se meta debaixo de qualquer tipo de autoridade. Pessoas hoje estão se intitulando ser pastores sem nunca ter sido chamados. Pessoas hoje estão se intitulando pastor sem nunca sequer ter sido chamada para o ministério. Hoje em dia, abre-se uma loja, aluga uma loja, coloca-se cadeiras, coloca-se um púlpito, pega-se um microfone e uma pessoa de terno e gravata por detrás daquele púlpito é chamada de pastor. E muitas pessoas se submetem à autoridade daquele homem que está ali e às vezes quando são enganadas, aí querem generalizar, dizer que todos são iguais. E não é assim. Então, procure saber quem é o pastor. Lá no nosso ministério, na convenção, antes de ir à ordenação, existe uns testes, existe uma burocracia. Até nada consta criminal, se pede. Alguns ministérios até exame de sangue pede para saber se a pessoa não faz uso de entorpecente, se realmente é casado. Tem uma conversa com a família, com a esposa da pessoa. E a gente sempre busca saber se a pessoa é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa decente, é uma pessoa, né, que tem... A gente sabe que todo mundo tem seus defeitos.
mas saber se a pessoa tem as qualificações exigidas pelas escrituras sagradas para ela ser ordenada ao pastorado, para ela poder liderar uma igreja, para ela poder estar à frente de uma igreja. Não dizemos que ninguém um dia erre, pois todos estão sujeitos a errar, mas o evangelho, ele prega mudança, transformação, e quem errou tem que se arrepender, tem que ser mudado, tem que ser transformado. Então observem melhor aqueles que estão ensinando as escrituras, aqueles que estão ensinando a verdade do evangelho, e não aqueles que estão apenas ali por estar, para se aproveitar da inocência de crianças, de famílias, de homens e de mulheres de boa fé. Então não se esqueça disso. Você pode ser enganado, você pode ser iludido, se você não procurar saber a procedência daquele homem que está à frente ali da igreja, dizendo ser um pastor. Coisas como essa que aconteceu aí no condomínio aí na cidade de Jardins, pode acontecer se a gente não procurar entender da onde vem essa pessoa, para onde ela está indo, né? Quem é essa pessoa para a comunidade, para a sociedade. A Bíblia diz que o obreiro ele tem que ter um testemunho, tanto de dentro das pessoas da igreja, quanto de fora. Marido de uma só mulher, um homem decente, prudente, irrepreensível, um homem que tem equilíbrio. Então observem, gente, não se enganem, não se deixem enganar. Vocês podem observar, porque depois do que vão se queixar? Dos seus próprios pecados, das suas próprias escolhas. E eu aqui lendo a Bíblia, olha só, como é muito importante você conhecer as escrituras sagradas. E as escrituras, elas não estão acessíveis só para pastores, obreiros, é para qualquer um. Hoje qualquer um tem um exemplar da Bíblia. E se nós lermos aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, e que governe bem a sua própria casa. Pois se não governar bem a sua casa, como governará a casa de Deus? Aí seguindo aqui com as qualificações para uma pessoa ser um pastor, ou um obreiro, continua dizendo assim, não neófito. Essa palavra neófito quer dizer que ele não pode ser um novo convertido. Alguém que recebeu a fé hoje, que creu hoje, e passa 2, 3 meses, ele não pode ser um obreiro, ele não pode ser um pastor. Não neófito, porque senão ele vai cair na cilada do diabo, vai se ensoberbecer. E quem vai usar ele, a partir daquele momento que a soberba entrar no coração dele, não é mais Deus, mas é o próprio diabo. É isso que a Bíblia está orientando. Convém também que ele tenha bom testemunho dos de fora e dos de dentro. Ou seja, ele não tem que ser crente só na igreja, ele tem que ser crente fora da igreja também. As pessoas têm que ver ele como um homem de caráter, não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. Amém? Então, preste atenção, irmãos. Observem aqueles que dizem ser e não são. Aí vamos continuar. À luz das escrituras. Se nós pular para 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, está dizendo aqui, que nós devemos saber que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Quem está orientando isso é a Bíblia, irmão. Vamos voltar a analisar as escrituras sagradas. Se você analisar as escrituras sagradas, você não terá o perigo de ser enganado. Faça comparações do comportamento do líder e da igreja a qual você frequenta com as escrituras sagradas.
A Bíblia já alerta que o povo perece por falta de conhecimentos. Oséias capítulo 6. Analise as escrituras, volte a ler a Bíblia, para você não ser enganado por essa raça de víboras que estão nos altares. As pessoas estão dizendo: ah, pastor, eu quero congregar na igreja do manto, do fogo, do reteté, do pula-pula, do cai-cai. Meu irmão, ou então na igreja tradicional, onde não bate palma. Não, para com isso. Congregue numa igreja bíblica. Congregue numa igreja bíblica. Leia a palavra de Deus, se livre do engano, seja feliz, cumpra teu chamado e espere Jesus voltar, porque Ele está voltando. Em nome de Jesus.